Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Seja bem-vindo ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, onde estamos estudando o livro de Apocalipse. E o tema de hoje será a besta que emerge da terra. Para que nós venhamos a entender esse tema, eu te convido. Vamos buscar ao Senhor em oração? Feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, neste momento que iremos estudar a Tua Palavra, te pedimos a Tua santa presença em nosso meio. Vem nos iluminar através do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, versículo do 11 em diante. Diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo ao que habitam sobre a terra, que façam a imagem, a besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Bem, meus queridos, minhas queridas, na aula passada nós estudamos sobre a besta que emerge do mar. E aprendemos que besta é um grande poder, um grande reino. E mar representa multidão. E essa besta que foi interpretada como Roma papal, que surgiu no Velho Mundo, num local que tinha uma grande população. E agora surge uma besta que emerge da terra. Terra quer dizer local de pouca população. E esse poder surgiu de um local que tinha pouca população. E a Bíblia que fala nos mostra que parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Ou seja, aparentava aquilo que não é. Assim como a besta que emerge do mar era um poder religioso, a besta que emerge da terra é um poder político. Então, os teólogos, observando o período histórico, o período de interpretação profético que surgiu do livro de Daniel, que foi tirado do selo em 1798, segundo a profecia, então começaram a estudar a respeito das nações poderosas e chegaram à seguinte conclusão: que este poder político que representa a besta que emerge da terra se trata dos Estados Unidos da América. Eles colocaram os Estados Unidos nesta profecia de Apocalipse, capítulo 13. Quando estudamos a história da perseguição que o povo de Deus sofreu na Idade Média, dos 1260 anos da supremacia papal, e nós percebemos que naquela época os fiéis ao Senhor foram muito perseguidos porque a igreja colocava que teria que a igreja ser aceita por eles como sinônimo de salvação. Mas muitos homens se levantaram porque aceitavam somente a Cristo e o seu sacrifício como sinônimo de salvação. E entre eles estava um grupo que fugiu dessa grande perseguição. Estavam liderados por um pastor evangélico, e esse pastor, chamado John Hobson, estava liderando aquele grupo, o seu grupo de fiéis. E eles chegam agora até o sul da Inglaterra. Lá eles pegam um navio chamado Mayflower, e eles entram nesse navio e passam agora a cruzar o oceano, em rumo do desconhecido. O ano era 1620, e neste ano eles chegam no Novo Mundo. Chegam numa terra que hoje é conhecida como Estados Unidos da América. E ali eles formam suas colônias, conseguindo assim, com grande mérito, a sua independência no ano 1776. E ali eles formulam sua Constituição. E
eles, reformando ali a sua Constituição, eles colocam como base para que o Estado não se envolva com a religião. E eles deixam bem claro nos seus ideais que eles queriam viver num país sem rei e queriam ter uma igreja sem o Papa, porque a perseguição que eles passaram foi grande demais. Então agora eles queriam que a liberdade religiosa passasse a todo americano. E aquele local que era pouco habitado, onde surgiu esse poder, agora está encaixando, né, a profecia? Aquele local pouco habitado, de poucas pessoas que fugiram naquele navio, agora se transforma na maior nação protestante do mundo. E foi assim o início dessa linda nação chamada Estados Unidos. Mas que aqui aponta para um poder que vai ser transformado. Então vamos continuar o nosso estudo para que nós possamos perceber o que vai acontecer com esta nação segundo a profecia, que colocaram ali, se firmaram um Estado democrático onde houvesse separação entre o Estado e a Igreja, onde estivesse o livre arbítrio de escolha para decidir qual seria a religião que eles pudessem seguir. Porque eles tinham passado por grandes apuros, grande perseguição em relação à supremacia papal. Mas aqui a profecia nos mostra também a respeito de 2 chifres dessa besta. E esses 2 chifres, um representa um Estado e outro representa a religião. E os 2 não se unem de maneira alguma. Assim como seus ideais, eles não se misturam, a política com a religião. E aqui também ele mostra. E fala aqui sobre um cordeiro, que a aparência era de cordeiro, mas que começará a falar como um dragão. E quando olhamos para os Estados Unidos, gente, nação perfeita, onde existe liberdade religiosa, é uma nação onde Hollywood, ali em seus filmes, retratam eles como uma nação amiga, aquela que sempre está ajudando todas os outros países, assim representada nos filmes o país dos Estados Unidos. E essas 2 bestas, a profecia fala que um dia elas irão se unir. Irão se unir para assim cumprir a profecia. Só que quando nós começamos a pensar, isso não é impossível. Como é que um povo que foi perseguido tanto por uma religião agora vai se unir? Como é que a Casa Branca vai se unir com o Vaticano? Então, na nossa mente, isso jamais irá acontecer. Uma nação que passou por tanta perseguição, agora vai se unir com o seu perseguidor. Mas, gente, essas relações diplomáticas já começaram. No ano 1984, a história nos mostra que, naquele ano, ocorreu do primeiro embaixador americano no Vaticano. E a partir dessa data, sempre Estados Unidos teve um embaixador lá no Vaticano. E começaram a se estreitar as relações entre Estados Unidos e o Vaticano. Até hoje, eles barram, eles freiam para que isso nunca ocorra. Mas a profecia diz que os 2 poderes vão se unir. E a besta que emerge da terra vai ali surgir com a imagem, uma grande imagem da outra besta para que todos o adorem. E fala também que em relação a comprar e vender, somente aquele que tem a marca da besta na fronte e na mão. Então que marca é essa? Que só quem vai poder comprar e vender quem tem a marca da besta. Essa marca na mão direita e na fronte. Quando nós olhamos para a marca, existem várias e várias interpretações. Teve no passado pessoas dizendo que a marca da besta era o código de barra quando surgiu, depois o QR Code, e depois já estava dizendo que era um chip que seria colocado na mão ou na fronte de cada habitante da Terra. Mas o que a Bíblia fala sobre o que é o sinal, o que é o selo que será colocado nas pessoas? Para nós sabermos um pouco sobre esse sinal que virá deste local chamado besta, que emerge da terra, nós devemos primeiramente identificar o sinal. Porque muitas pessoas falam muita coisa, mas o que a Bíblia realmente fala, gente? A Bíblia nos diz que o sinal, ele vem de uma maneira
que as pessoas não vão estar esperando, certo? Se nós irmos aqui para o livro de Isaías, o profeta maior, ele nos vai dar pista a respeito deste sinal. Mas para nós sabermos, estudarmos o sinal da besta, nós devemos primeiramente aprender sobre o sinal de Deus. Porque a Bíblia existe dois parâmetros, quando fala sobre cordeiro, sobre dragão, sobre mulher pura, sobre mulher impura. Então é muito simbolismo, sempre um se opondo ao outro. Então, para nós aprendermos o que é o sinal da besta, vamos primeiramente aprender o que é o sinal de Deus, que assim o oposto vai ser o sinal da besta. Isaías capítulo 8, versículo 16. Isaías 8, versículo 16, diz o seguinte: resguardo o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Sela a lei. Então, ele está colocando que a lei, existe um selo dentro da lei. Então, a lei que nós conhecemos, ali aponta para os 10 mandamentos, aponta para o decálogo. Então, será que o selo de Deus está dentro do decálogo? Vamos lá para os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Aqui no capítulo 20 já tem dizendo em negrito os 10 mandamentos. Eu acredito que na sua Bíblia também tem dizendo isso aí. Então, os 10 mandamentos da Bíblia está escrito aqui em Êxodo capítulo 20. Existem outros mandamentos, mas que não é bíblico. Existem os mandamentos do catecismo. Eu acredito que você deve ter aprendido esses mandamentos quando fez aí sua primeira comunhão na Igreja Católica e aprendeu os mandamentos que foi escrito por homens dentro do catecismo. Agora, bora aprender os mandamentos que foram escritos por Deus. A Bíblia diz que foi o próprio dedo de Deus que escreveu os 10 mandamentos quando Moisés subiu o Monte Sinai. E ali Deus, com o seu próprio dedo, escreveu os 10 mandamentos. Bora ver o que foi que ele escreveu aqui. Que mandamentos são esses? Primeiro, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O quarto mandamento até agora deve ter chamado a atenção de muitas pessoas. Porque as pessoas não concordavam ou não conheciam este mandamento chamado sábado. Mas aqui conheciam ele como guardar domingos e festas. Não é isso mesmo? Vamos agora para o quinto mandamento. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que ele prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento. Não matarás. Sétimo. Não adulterarás. Oitavo. Não furtarás. Nono. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. E décimo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Aqui está os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos bíblicos que a Bíblia nos mostra. Então, gente, por que foi que eu quis ler? Porque Isaías disse que a lei está, aliás, o selo está dentro da lei de Deus. Vamos saber o que é um selo. Vamos aqui para o livro de Esté. Esté capítulo 3, versículo 12. Esté capítulo 3, versículo 12 diz o seguinte: chamaram, pois, os secretários do rei no dia 3 do primeiro mês, e segundo ordenou Ramã tudo que lhe escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de toda a província e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo no seu própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei o selou. Nessa época do rei Assuero, quando eles mandavam documento, os reis ele tinham uma espécie de sinete, ou um anel onde tinha ali o símbolo do rei. E ali ele colocava a correspondência, colocava uma cera e ali com o anel ele timbrava. Então aquele selo vinha mostrando a autoridade do rei, assim como fala. Então o selo era um sinal de
autoridade. E o que nos mostra aqui a respeito do rei Assuero. Então, gente, se o selo mostrava algo de autoridade, quando nós abrimos aqui a palavra de Deus, na lei de Deus, ali também nos mostra que existe um mandamento que mostra a autoridade do Senhor. Porque no selo existia 3 quesitos. No selo tinha o nome da autoridade, o nome do rei Assuero, tinha a função, que era rei, né? Rei dos Medos Persas, e o território que ele dominava, que era o território da Média, da Pérsia e os territórios que ele conquistou. Então tem que ter esses 3 quesitos: nome, função e território. Quando nós vamos novamente para os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, qual o mandamento que mostra que é o selo de Deus? Vamos lá. Êxodo capítulo 20. O único mandamento que mostra, que fala do nome de Deus, que fala sobre a função deste Deus e sobre o seu território, o que eu vejo é o mandamento falando sobre o sábado. Escute bem, diz assim, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro para transporte para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos lá. Aonde é que está o nome aqui? Deus. Qual a função? Criador. E qual é o território? Toda a sua criação. Mas você pode pensar assim, Daniel, mas não ficou muito claro não. Não ficou muito claro que o sábado é o selo de Deus, não. Então vamos aqui para Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Vamos para Ezequiel capítulo 20. Vamos ver aqui o versículo. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, que diz assim: Também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui deixa bem claro que o sinal entre o povo e Deus é o sábado. Vamos para o versículo 20. Santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui o próprio Deus pede para que santifique os sábados, porque o sábado seria o quê? Um sinal. Então nós podemos dizer que o sinal de Deus, o selo de Deus é o sábado. A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos conta. E Daniel 7,25 disse que o tempo seria o quê? Passaria pela mudança. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, o tempo e a lei seria mudado. E esta mudança nós sabemos que aconteceu, gente. A mudança que hoje nós conhecemos no catecismo, que é guardar domingos e festas, aconteceu com Constantino. Quando ele foi para a guerra, que ele venceu, que ele olha para o alto, ele vê uma grande cruz, descobre que a cruz é o símbolo dos cristãos. Ele vira cristão, coloca o cristianismo como religião oficial do reino, do império, e a partir desse momento, ele, por ser adorador do sol, que ele já trouxe na sua herança lá dos medos persas, o mitraísmo, e todo domingo ele adorava o sol, por isso que sol em inglês quer dizer Sunday, dia do sol. Então ali ele troca o mandamento do sábado para o domingo. E a partir daí passa-se a guardar o domingo. Então, se hoje existem pessoas que guardam o domingo, não é porque está na Bíblia. Não é porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Porque lá não autoriza ninguém a guardar o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas o mandamento é bem claro: lembra-te do dia de sábado. O Senhor falou isso porque sabia que o povo iria esquecer. E aqui já descobrimos qual é o sinal de Deus. E o selo da besta é o contrário, é aquele que foi substituído. E podemos dizer que todos aqueles que santificarem o domingo, quando estiver bem próximo à vinda de Cristo, estarão recebendo o sinal da besta. Assim como o Apocalipse fala. E quando ele diz na mão direita, quer dizer trabalho. É o trabalho deste dia. E quando fala fronte, é o sinal de aceitação. Então, a profecia sobre a besta que emerge da terra aponta para esses quesitos de adoração, de aceitação e de trabalho. De que uma grande nação vai impor um povo a fazer e fazer com que ele transgrida o mandamento do Senhor e obedeça o seu próprio mandamento. Um mandamento que já veio do passado, mas que vigora até hoje e vai ser imposto que o povo de Deus possa também seguir.
Bem, meus queridos, minhas queridas, estamos encerrando mais uma aula. Para não ficar muito longa, nós estamos tentando resumi-la mais e mais ainda, o máximo possível. E até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Que o eterno Deus continue abençoando você e toda a tua família ricamente. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.